Boa noite mais uma vez. A gente vai dar início, né, à aula de hoje. A gente vai iniciar passando pelos temas que a gente já observou ao longo dessa segunda parte do curso, né, após a primeira avaliação. E a gente viu, basicamente, consequências da regressão linear simples. A gente observou, dado que a gente tem um modelo de regressão linear simples, como é que a gente faz testes com relação a informações sobre os parâmetros que a gente estimou. Então, a gente observou tanto a parte de intervalos de confiança, quanto também a parte de teste de hipótese em si. Então, a gente apresentou alguns testes para os parâmetros beta 1, beta 2, para a regressão como um todo também. E, por fim, a gente entra na parte de regressão linear múltipla. Quando a gente entra na parte de regressão linear múltipla, a gente expande o horizonte da quantidade de variáveis explanatórias que a gente tem no modelo. E aí a gente apresenta como calcular quem são os parâmetros, quem são o betão chapéu, quem são os estimadores. E depois que a gente faz essa parte de estimação, a gente entra novamente para a parte inferencial, que é olhar os testes de hipótese, né? Então, a gente apresentou o teste de hipótese também pensando na regressão linear múltipla, algumas medidas de ajustamento, como a gente tinha lá o coeficiente de determinação na regressão linear simples, a gente vai ter um coeficiente de determinação para a regressão múltipla também, tem ele ajustado, e a gente trabalha com os testes. Então, basicamente, as ferramentas que a gente observa com regressão linear simples, a gente consegue observar com regressão linear múltipla também. Então, faz testes com relação aos coeficientes, faz testes com relação à regressão como um todo. A gente pode fazer a análise de variância, que é montar a tabela nova olhando a soma dos quadrados dos erros. Olha, parcela a parcela. Isso é uma informação importante para a gente ter as estatísticas de teste que a gente utiliza nos testes de hipótese. Tá? Então, foi essencialmente isso o que a gente observou ao longo dessa segunda parte do curso, né? Após a primeira avaliação e agora até essa avaliação que vocês vão ter no próximo sábado. Então, vou dar uma passada rápida em alguns slides para chamar a atenção desses conteúdos, para a gente partir para análise de alguns exercícios. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, quando a gente for observar a regressão linear, a gente tem, inicialmente, né, nessa parte inferencial, a construção do intervalo de confiança, depois a gente entra na parte de teste de hipótese, tá? Então, para a regressão linear simples, a gente faz algumas suposições sobre o modelo, e a parte de montar o intervalo de confiança, a gente precisa assumir algumas considerações com relação à distribuição e ter uma estatística, uma distribuição de probabilidade como pano de fundo, tá? Inicialmente, a gente usaria a distribuição normal, só que nem sempre a gente consegue ter informação sobre o sigma. Então, a gente vai olhar o sigma chapéu, e aí a distribuição ela deixa de ser a normal, né? E a distribuição Z, normal padrão, para a gente usar a distribuição T. Então, a gente acaba, na montagem do intervalo de confiança, utilizando como pano de fundo a distribuição T, né? Então, a gente primeiro observa aqui essa estatística, onde a gente vai ter o valor que a gente estimou aqui para o beta 2, o valor que a gente está tomando como referência, que a gente vai utilizar nos testes, ou algum valor de referência, e o erro padrão de beta 2 chapéu. Com essa estatística de teste, a gente pode, por exemplo, formular as hipóteses nula e alternativa e comparar esse valor da estatística com valores tabelados de uma distribuição T. Então, a ideia para montar um intervalo de confiança é pensar
encontrar quem seria essa faixa de valores que é determinado pela estatística, considerando o nível de confiança que você quer impor, qual o tamanho da sua amostra, porque isso gera um número de graus de liberdade, e aí a gente consegue montar esse intervalo aqui de confiança. Né? O intervalo de confiança para beta 2 chapéu, ele vai ser, para beta 2, perdão, vai ser o valor que a gente tem de estimativa do beta 2 chapéu, mais ou menos T de alfa sobre 2, onde esse alfa é o nível de significância que a gente tem do teste, vezes o valor esperado de beta 2 chapéu. Então, a gente faz de forma semelhante para beta 1 chapéu também. A forma de montar o intervalo é semelhante. Então, a gente viu alguns exercícios, alguns exemplos, como a gente calcula isso. Então, fez tanto para beta 2 quanto para beta 1. Atentar que a gente vai precisar manipular tabelas como essa, tabelas de distribuição T. Então, vejam, quando a gente for executar testes, a gente precisa fazer consultas a uma tabela de distribuição T. Tá? Então, numa avaliação, no exercício, é possível que, ao invés de a gente solicitar que vocês acessem a tabela, a gente já forneça alguns valores tabelados, para que vocês executem um teste sabendo quem são os valores de referência, tá? Os valores tabelados. Então, por exemplo, numa distribuição T, o que eu preciso para observar os valores que estão nessa tabela, tá? E comparar com a estatística que a gente vai encontrar baseado nos dados. Eu preciso observar que essas informações aqui das probabilidades, elas me dizem qual a probabilidade, né? Ou então, se a gente pensar em termos de área de curva, que área é essa aqui de cauda superior? Ou se a gente estiver pensando num teste bicaudal, de área de cauda superior e de cauda inferior, de maneira que eu tenha essa áreazinha aqui, 0,05, por exemplo. Tá? Então, a gente observaria que para um determinado número de observações das suas amostras que te geram a quantidade de graus de liberdade, a gente consegue localizar quem seria o valor da estatística, tá? Que está aqui tabelado. Então, a gente compara as informações aqui da tabela com as informações que a gente calcula com os dados da amostra. Então, nesse exemplo aqui, a gente estava observando um valor de T, onde tinha 8 graus de liberdade, e a gente queria essa área, né, de cauda superior de 0,05, ou se a gente estivesse pensando num teste bicaudal, que é as áreas em cada cauda, se fosse de 0,025, o que dá um T de 2,306. Tá? Então, a gente faz o cruzamento da área que a gente quer aqui na ponta, na cauda, ou só aqui, superior, né? Ou então ela distribuída igualmente entre a cauda superior e inferior, e a informação com relação ao número de graus de liberdade. Tá? Com isso, a gente consegue montar os intervalos de confiança tanto para beta 1 quanto para beta 2. Outra possibilidade, porém menos frequente, tá? Essa parte de examinar os intervalos de confiança para beta 1 e para beta 2, a gente sempre encontra na maior parte dos problemas. A gente tem possibilidade de calcular intervalos de confiança para o sigma quadrado, tá? Mas a gente vai encontrar menos exercícios com essa intenção, né, de calcular intervalo de confiança para variância, tá? A distribuição que tem por trás é uma distribuição que quadrado. Então, o formato da gente observar a curva é um pouquinho diferente. A gente não tem a característica de simetria na curva. Observem que aqui a gente tem, se a gente quiser deixar, né, 0,05 na cauda superior e 0,05 na cauda inferior, isso gera valores de estatística aqui na tabela diferentes. Então, a gente precisa ter atenção com relação a isso. E, por fim, a gente entra na parte de teste de hipótese, onde no teste de hipótese, se a gente tiver um teste bicaudal, seria equivalente a gente pensar no desvio, no intervalo de confiança que a gente observa.
Esses testes de hipótese a gente pode fazer com relação aos coeficientes e também com relação à regressão como um todo. Então, a ideia é a gente pensar em duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. As hipóteses, elas são hipóteses complementares. E aí, a ideia é a gente conseguir decidir se a gente rejeita ou não as informações que estão na hipótese nula, tá? Então, a gente sempre vai executar o teste de modo a informar se a gente consegue ou não fazer rejeição da hipótese nula. Então, por exemplo, a gente pode pensar na hipótese alternativa se o parâmetro beta 2 seria igual a zero, e se a gente estiver pensando aí no teste bicaudal, a hipótese alternativa seria beta 2 ser diferente de 0,3, tá? Então, beta 2 igual a 0,3, ou então beta 2 diferente de 0,3. Hipótese nula, hipótese alternativa. Então, na maioria das situações, a gente vai estar executando testes bilaterais, com relação aos coeficientes, tá? Beta 2 e beta 1. Porém, pode existir algumas situações em que a gente vai fazer testes unilaterais, e aí o que a gente tem que ter atenção é nas informações que a gente vai comparar lá na tabela de distribuição T, porque aí as áreas de cauda são diferentes, quando a gente está usando um teste unilateral ou um teste bilateral. Para testes envolvendo os coeficientes da regressão, a gente vai executar o teste T. Tá? Então, o teste T, a gente vai calcular uma estatística T e vai comparar com o valor T tabelado. Assim como a gente fez para o intervalo de confiança. Tá? Então, a formulação aqui do teste, por exemplo. E a ideia é a gente calcular quem é a estatística e comparar essa estatística com algum valor tabelado de uma distribuição T, tá? Levando em consideração o nível de significância e o número de graus de liberdade. A gente rejeita H0 sempre que a minha estatística que eu calcular for maior do que o valor tabelado, considerando o nível de significância e o número de graus de liberdade. Nessa tabela do livro do Gujarati, a gente tem um resumo, né, de como funcionaria as hipóteses nula e alternativa quando a gente tem teste bicaudal ou quando a gente tem testes unicaudal. E qual é a regra de rejeição? Tá? Novamente, quando a gente quer pensar em teste de significância para sigma ao quadrado, a distribuição que vai estar por trás é a distribuição Q quadrado, então o teste vai ser o teste Q quadrado, que a gente vai executar. Normalmente é menos comum a gente encontrar problemas desse tipo, mas a gente precisa ter atenção porque os valores da estatística nas caudas superior e inferior são diferentes, então a gente precisa ter atenção. Boa noite, professora. Boa noite. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, a imagem sim, e a senhora. Pronto. Estamos vendo. Então, para o teste Q quadrado, a gente vai ter por trás essa distribuição, tá? Então, novamente, esse teste, ele é menos frequente a gente encontrar problemas desse tipo. A gente vai encontrar mais com relação aos coeficientes da regressão e com relação à regressão como um todo, ao conjunto da regressão. E outra parte bem importante que a gente observou no curso é a análise de regressão, análise de variância, quando a gente monta a tabela nova. A gente tira informações sobre a soma dos quadrados, né? Soma dos quadrados totais, soma dos quadrados explicados, dos resíduos. E essas informações, elas nos ajudam a montar uma estatística onde a gente consegue avaliar toda a regressão em conjunto, tá? Então, principalmente quando a gente está trabalhando com regressão múltipla. Então, aqui está a tabela da ANOVA, onde a gente tem aqui as somas, né, dos quadrados. Uma parcela referente à regressão em si, aos resíduos, e aqui soma total dos quadrados. Sempre a gente vai ter informação dessa quantidade da soma dos quadrados, as informações com relação ao número de graus de liberdade e a média dessas informações, tá? Então, fazendo essa quantidade dividido pelo número de graus de liberdade, eu tenho essa medida aqui, que é a média da soma dos quadrados.
Essas duas quantidades vão gerar para a gente a estatística que a gente vai usar no teste. Então, a minha estatística F, eu faço a média, faço o quociente, né? Dessa quantidade que a gente tem aqui. Os valores médios relativos à regressão e os valores médios relativos aos resíduos. Então, a gente faz essa relação e encontra a estatística F. Tá? Quando a gente encontra essa estatística F, eu tenho ferramentas agora para executar o teste F, né? Para a gente conseguir formular, né? Formular, na verdade, não, refutar ou não a hipótese nula com relação a o parâmetro beta 2 ser ou não igual a zero, tá? Então, a gente pode se perguntar nesse momento, mas a gente não acabou de fazer testes com relação aos coeficientes pensando na distribuição T? Sim, a gente pode olhar, né, os testes, né, para cada um dos coeficientes. Porém, a gente pode pensar também em utilizar esse teste F, né, e a gente teria uma confirmação do resultado que a gente fez com o teste T. Porém, esse teste F a gente já apresenta aqui porque ele vai ser utilizado com mais frequência na regressão múltipla, tá? Então, na regressão múltipla, se a gente quer olhar a regressão como um todo, né, conseguir olhar informação sobre um conjunto de valores de beta, a gente já apresenta ele aqui na regressão linear, tá? Então, na regressão linear simples, esse teste F ele vai ser semelhante ao teste T, em termos de resultado. Quando a gente pensa na regressão múltipla, muda um pouquinho o sentido. Para os coeficientes individuais, para cada um dos coeficientes, a gente usa a distribuição T, e quando a gente quer olhar um conjunto de valores de beta, para saber se a regressão múltipla ela faz ou não sentido, a gente usa a distribuição F. Então, por isso que a gente já apresenta agora a distribuição e o teste F, né? Para avaliar, para fazer teste de hipótese mesmo em regressão linear simples. Nesse teste F, a gente precisa pensar na distribuição F, onde ela tem duas informações importantes para a gente, tá? Que é o número de graus de liberdade, só que agora a gente olha tanto o número de graus de liberdade no numerador quanto para o denominador, tá? Fora que também a gente considera um nível de significância, né? Então, essa estatística é um pouquinho diferente. A gente já olha como é que funciona a tabela de valores dela, tá? Então, a ideia é, semelhante a qualquer teste de regressão, a qualquer teste de hipótese, a gente rejeita a hipótese nula se o valor da estatística que a gente calcular for maior do que o valor crítico que a gente consegue observar na tabela. Essa aqui seria uma tabela nova para um exemplo que a gente estava observando na aula, que a gente observou isso aí. E quando a gente observou esse problema, a gente conseguiu rejeitar a hipótese nula, tá? Quando a gente rejeitou a hipótese nula, que era que beta 2 é igual a zero, se a gente rejeita H0, é porque a gente não vai ter condições de dizer que o beta 2 é zero, tá? Se o beta 2 não é zero, então a minha regressão que eu fiz anteriormente faz sentido. Existe essa relação linear e a variável x, de fato, está afetando a variável y, tá? Porque se eu tivesse concluído que eu não consigo rejeitar H0, então, ó, a minha regressão, que era lá y igual a um beta 1 mais um beta 2x, não faria sentido, tá? Porque eu estou observando que o beta 2 vai ser igual a zero. Então, nesse caso, nesse exemplo que a gente fez aqui, a gente conseguia rejeitar, então o beta 2 não era zero. Então, se ele não é zero, de fato, existe essa relação, existe essa influência de que x, essa influência de x em y, né? X afeta a variável y. A função, né, a distribuição F, a tabela é semelhante a essa aqui. A gente tem informação com relação aqui nas colunas do número de graus de liberdade para o numerador. E aqui esses bloquinhos, a gente tem o número das informações com relação ao número de graus de liberdade do denominador. Então, feito o cruzamento de uma linha com uma coluna, observem que aqui, para cada bloquinho desse, eu tenho informações de 3
valores de probabilidade, tá? Então, tem uma probabilidade de 0,25, 0,10 e de 0,05 para esse primeiro bloco. Quando eu passo do bloco 2 para frente, eu acrescento ainda o 0,01. Então, o que acontece eu vou fazer o casamento do número de informações que eu tenho, né, do grau de liberdade do numerador, do denominador, e qual é o nível de significância do teste que eu vou fazer. Tá? Então, por esse exemplo que está marcado aqui, está se considerando um nível de significância de 0,05, 8 graus de liberdade no denominador e 1 grau de liberdade no numerador. Isso gera um valor tabelado, né, um valor, vou chamar de crítico, como a gente comentou agora, de 5,32. Então, esse valor seria comparado com o valor da estatística que você calcula baseado nas informações da amostra. Tá? E aí, por fim, a gente entrou em regressão linear múltipla. Esse aqui. Esse mesmo. E na regressão linear múltipla, a gente observou, né, que a gente insere outras variáveis x. Os problemas que a gente resolveu eram com duas variáveis explanatórias e a variável y, né, que é explicada por elas. Tem possibilidade da gente ter mais variáveis x, e aí isso aumenta a complexidade do modelo, né? Mas, independente se a gente tem duas ou mais variáveis, o método que a gente utiliza para ter estimativas sobre os coeficientes da regressão é o método dos mínimos quadrados ordinários, assim como a gente fez para a regressão linear simples, tá? Então, a ideia é minimizar a soma quadrática dos erros e a gente tem possibilidade de trabalhar com duas abordagens, tá? A gente tem possibilidade de trabalhar com a abordagem baseada nos somatórios, que seria, por exemplo, nesse caso, se a gente está considerando somente duas variáveis, quem seria o beta do chapéu, quem seria o beta 3, e o beta 1 a gente encontra, né, por uma diferença de informações. E a gente tem possibilidade de encontrar essa função de regressão utilizando a notação matricial. E aí os exercícios que a gente fez foram utilizando a notação matricial. E aí, antes da gente apresentar essa notação matricial, a gente teve uns encontros que foram sobre uma revisão de matrizes, né? Como é que a gente opera com matrizes, tanto soma, produto, como é que a gente encontra discriminantes de matrizes, como é que a gente faz para inverter uma matriz. Essas são ferramentas que nos ajudam, nos auxiliam a trabalhar com a notação matricial. Tá? E aí vejam que, por que a gente acaba utilizando a notação matricial? Porque se a gente souber operar as matrizes, esse trabalho ele se torna mais simples do que se a gente estiver trabalhando com uma série de equações simultâneas. Tá? Quando a gente não trabalha com matriz, a gente vai ter que olhar as equações do sistema. Então, acaba sendo mais fácil a gente trabalhar com a notação matricial. Então, foi assim que a gente seguiu. A gente trabalhou com a notação matricial. A gente, quando observa, né, a notação matricial, a gente tem possibilidade de encontrar quem seria a matriz ou o vetor, né, dos valores de beta-chapéu. E aí a gente tinha essa informação aqui quando a gente encontra essa matriz, a gente tem possibilidade de já observar quem são todos os valores dos betas que a gente quer. Então, a gente encontra todos de uma única vez, a gente não encontra um por vez, né, usando aquelas equações, a gente consegue, na matriz, identificar quem são os valores dos betas, todos num único processo, tá? Fazendo esse processo aqui, a gente consegue já achar a matriz de com todos os valores de beta. E a gente fechou, né, as duas últimas aulas dessa parte de análise e regressão, fazendo a construção, né, encontrando quem são os betas, e aí a gente operou matrizes, né, fez inversão de matrizes para a gente poder conseguir achar quem seria essa equação da regressão, de forma matricial, e a gente depois segue a sequência que a gente faz para a regressão linear simples. Olhar testes que envolvam a regressão como um todo, testes que envolvam
as informações com relação a cada coeficiente e quais são as distribuições que tem por trás, que novamente são a distribuição T e a distribuição F, e a gente consegue tirar informações, tá? Com relação a isso. Com relação aos testes, a gente apresentou na aula passada os testes inicialmente para a regressão como um todo e observou a medida do ajustamento, né, do modelo, olhando inicialmente informações sobre a soma dos quadrados, pôde montar, né, a tabela nova. Antes disso, a gente observa quem seria o valor do R quadrado. Nesse caso, é o coeficiente de determinação múltiplo. Né? A gente antes, quando estava trabalhando com regressão linear simples, a gente tinha informação com relação ao Rzinho pequeno, né, o R quadrado pequeno, que é o coeficiente de determinação. O R quadrado, agora a notação um pouquinho diferente, grande, né, o maiúsculo aqui, a gente chama de coeficiente de determinação múltiplo, tá? Então, a gente tem como calcular usando, né, a soma dos quadrados dos erros, os totais eu explicado, e tem a informação de como calcular esse R quadrado usando a notação matricial. Alguns softwares estatísticos, além da informação do R quadrado, ele fornece a informação de um outro valor para ajustamento do modelo, que é o R quadrado ajustado. Alguns autores, o livro do Gujarati, por exemplo, ele chama de R2 barra, tem uma barra aqui em cima para essa notação. Essas duas medidas têm relação, o R quadrado ajustado e o R quadrado, tá? Esse ajustamento é porque se leva em consideração agora o número de graus de liberdade. E a gente consegue, através da análise da tabela nova, né, ter essa possibilidade de encontrar quem são essas somas de quadrados. Tem possibilidade de montar uma tabela semelhante a essa, considerando as informações com relação ao valor do R, o R quadrado também. E daqui, dessa tabela nova, a gente consegue encontrar uma estatística de teste para avaliar o modelo de regressão que a gente encontrou, tá? Então, a estatística dada por essa expressão que está colocada aqui, e ela vai servir para a gente poder avaliar, né, um teste de hipótese, cuja hipótese nula considera todos os coeficientes iguais a zero. Se a gente não rejeitar essa hipótese, o que acontece é que o modelo que a gente fez, no fim, não faz muito sentido. Né? Porque se a gente olhar para a população, no fim, a gente vai ter que os coeficientes são todos iguais a zero, tá? Então, a ideia é a gente vai executar o teste na expectativa que a gente consiga rejeitar, e aí sim o modelo da gente ser um modelo condizente, né? De fato, as variáveis x têm impacto na variável y. Então, tá aqui a maneira alternativa da gente escrever o F, a estatística, e a tabela nova. E a gente fez, na aula anterior, um exercício onde a gente calculou quem é o R, quem é o R quadrado ajustado, a tabela nova, fez o teste F para regressão como um todo, tá? E, por fim, a gente analisou os coeficientes individualmente. Tá? Aí os testes, eles voltam a usar a tabela T, a distribuição, né, de probabilidade vai ser a distribuição T, e a tabela que a gente vai consultar seria a tabela T. A gente também tem possibilidade, né, a gente vai precisar, na verdade, para executar testes de hipótese envolvendo os coeficientes, a gente precisa da estatística de teste, que em seu cálculo leva em consideração o valor do erro padrão, né, de beta 1, beta 2. Então, a gente tem aqui a matriz de variância e covariância. As informações da variância vão estar sempre aqui na diagonal principal. E para calcular, né, quem é essa matriz, a gente vai ter sigma ao quadrado vezes a matriz inversa de x transposto x. Para a gente encontrar quem é esse sigma, seria a informação da população, como a gente não tem acesso
no lugar do sigma, a gente vai utilizar o sigma chapéu. Tá? E aí, para encontrar quem é esse sigma chapéu, vou precisar, se for em notação matricial, fazer o transposto, o chapéu transposto, o chapéu sobre N menos K. Tá? E aqui está quem seria, né, essa informação dessa medida dos desvios, né, dos erros. A ideia dos testes é calcular a estatística e comparar a estatística com um valor tabelado, tá? Nesse caso aqui, o número de graus de liberdade que a gente vai ter vai ser N menos K. E lembrando que a gente precisa considerar qual é o nível de confiança que a gente tem. A gente fez isso aqui e a gente encerrou a aula passada nesse ponto, tá? Aí vamos dar uma olhada como é que isso pode ser explorado em alguns outros exercícios, tá? Então, vejam só. A gente tem aqui alguns exercícios do livro do Pindick, que é um livro que tem algumas aplicações econômicas, tá? Ele põe alguns exemplos mais gerais, mas o foco dos exercícios que ele apresenta são exercícios voltados para a economia. É um livro lá muito utilizado no curso de economia. E ele diz o seguinte: inicialmente trabalhando com uma regressão linear simples, tá? Então, a gente tem aqui informações sobre médias de notas e renda dos pais dos alunos, tá? Em termos de R$1.000. Então, tem aqui um conjunto de informações de uma amostra, onde tem essa relação, né, entre a média e os valores das rendas, tá? Então, aqui tem os pares de informação, Y e X. E ele pensa, por exemplo, em fazer alguns testes de posse, tá? Então, inicialmente, aqui são só apresentados os valores das informações, né, de X e de Y, que informações são essas. E aqui, ele observa até uma análise gráfica inicialmente, com relação a essas informações, faz uma disposição, seria esse primeiro gráfico aqui, tá? Onde a gente tem aqui que o Y chapéu seria 1,375 mais 0,12x. Deixa eu ver se ele põe alguma informação adicional. Então, essa reta aqui representaria graficamente as informações que estão sendo colocadas nessa tabela, tá? Então, para uma análise inicial, pelo gráfico, a gente diria que existe uma relação linear ali entre as variáveis, tá? Mas aí a gente precisa, de fato, observar, né? Como é que funciona. Então, a reta de regressão dessas informações aqui estão colocadas, vai ser essa daqui. Y chapéu é igual a 1,375 mais 0,12x. E aí, essa reta de regressão é a que gerou esse gráfico que está logo acima, tá? Na figura 1.2 que a gente colocou aqui, 1.5. Então, o que essa informação traz para a gente, tá? Então, ele faz aqui uma análise inicial. Para qualquer... O exemplo da média das notas descrito no texto, o procedimento dos mínimos quadrados ordinários nos permite obter um intercepto de 1,375 e uma inclinação de 0,12, gerando essa equação aí de regressão. Os detalhes de cálculo aparecem na tabela 1.2, que eu acabei não colocando aqui. Boto para vocês depois. E para qualquer renda familiar dada X, a linha de regressão nos permite prever um valor para a média das notas, tá? Essa relação que a gente está colocando ali, de fato, tem isso, tá? A gente tem informação de quem seria, qual é a previsão, né, para o valor do Y, se a gente considerar esse modelo aí de regressão. Então, eu escolhendo um determinado valor de X, eu consigo calcular qual seria o valor previsto para o Y. Então, é isso que ele, na sequência, faz, tá? Aqui. Ele diz, ó, se a gente tiver uma renda familiar de 12 mil, lembra, o X está em unidades de 1.000, tá? Então, seria equivalente a um X de 12. Levaria uma previsão da média das notas, dado por 1,375 mais 0,12 vezes 12, daria 2,815.
seja, eu consigo fazer uma previsão através do modelo, fazendo a substituição, né, do valor do X na unidade correta e encontrando qual seria o valor do Y correspondente. Então, se a gente tem o modelo de regressão, a maneira de a gente fazer a previsão é fazendo a substituição do valor X na equação que a gente tem, tá? Então, ele segue aqui. A média das notas previstas não dará necessariamente uma estimativa exata, mas ela será uma boa aproximação. Por exemplo, todas as vezes, os 2 estudantes na amostra original, ver tabela 1, cuja renda dos pais era 12, tinha média de notas 3 e 2,5. Mas vamos observar isso aqui. Vejam que aqui a gente tinha, para esses valores tabelados, ó, aqui para esse valor. Deixa eu só liberar alguém para entrar aqui. Para esse valor aqui, 12, 12, vejam que o valor do X correspondente não é igual, né? Eu tenho um valor, perdão, para esse mesmo valor de Y, 12, 12, para esse mesmo valor de X, 12, 12, os valores de Y são diferentes. Ó. Por quê? Esses aqui são valores reais, são valores que eu observei na minha amostra, tá? Quando eu estou usando a previsão, estou usando o modelo, né? Qual modelo? Esse daqui, 1,375, 0,2x. Quando eu substituo o x12, eu vou encontrar um valor de y chapéu de 2,8. O 2,8, ele não é nem o 3, nem o 2,5, tá? Então, ele não vai ser necessariamente igual a um dos valores que você tem na sua amostra, quando você faz a previsão. Acontece que a média das notas está prevista entre esses dois valores, né? Então, aqui são as informações do... que ele falava aqui da tabela apresentar, aparecem na tabela 1.2, para a gente poder chegar nessa equação aqui, a gente precisou encontrar quem são essas medidas de xi pequeno, yi pequeno, produto, xi grande, para poder achar quem são as informações, né, do modelo, tá? Aqui, nesse modelo, ele está usando, está chamando de A e Bzinho, né? Azinho e Bzinho. Isso aqui seria equivalente ao meu beta 1, e aqui é o meu beta 2, né? 2 chapéu e beta 1 chapéu, certo? O Azinho, o Bzinho aqui seria equivalente ao que a gente sempre chama de beta 2, tá? E aqui seria o equivalente ao beta 1. Vou fazer essa adequação aqui. Então, o meu modelo, novamente, é esse daqui, né? O que isso significa, tá? Aí a gente tem aqui a interpretação. A inclinação nos diz que uma mudança de R$1.000, que lembra que a variável x ela está em unidades de 1.000, tá? Então, se eu fizer a variação de uma unidade, que seria equivalente a uma mudança de R$1.000 na renda, levará a uma mudança esperada de 0,12 na média das notas, tá? Então, aqui, se eu mexer, quando eu vou mexer em x, eu não mexo nesse coeficiente aqui, tá? Então, o que eu digo, ó, se eu fizer o aumento de uma unidade aqui, se o x variar em uma unidade, quanto isso vai impactar no aumento de y? Quem vai me dizer isso é esse coeficiente beta 2 aqui, tá? Então, o que ele diz, ó, a inclinação do giz, que é uma mudança de uma unidade de x, ou seja, R$1.000 na renda, levará a uma mudança esperada de 0,2 na média das notas. Então, aqui, R$1.000 seria uma variação em x de uma unidade. Só que a unidade está em milhar. Levará a uma mudança esperada de 0,12, né? Na média das notas, que está na variável
Y. O valor positivo da inclinação é consistente com a hipótese de que os estudantes com médias de notas relativamente alta provêm de famílias de renda relativamente alta. O intercepto, no modelo de regressão linear, aí essa medida do intercepto às vezes nem tem tanto significado econômico, tá? Mas o que é que ela, pela leitura da equação, diria para a gente, tá? Intercepto de 1,375 nos informa que, caso a renda familiar estivesse projetada em zero, a melhor previsão para a média de notas seria de 1,375. Ou seja, se eu zerei aqui, né, eu deixo sem influência aqui e observo qual que vai ser a informação com relação a Y, tá? Como nenhuma das famílias em nossa amostra tinha renda perto de zero, não confirmamos muito esse resultado, tá? Se tivesse alguma renda ali pertinho de zero, talvez a gente encontrasse um valor de fato parecido com esse aqui. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esse exercício? Não, professor. Seguindo. Voltando para o mesmo problema, tá? Ele volta a tratar aqui, ó, o exemplo 3.1. Tratemos de examinar de novo o exemplo das notas, onde o modelo de regressão é esse. 1,375 mais 0,12x. E vai calcular agora a informação sobre a variância, o erro padrão, tá? E ele encontra, por exemplo, que o erro padrão para beta chapéu seria de 0,0259. E aí ele diz o seguinte. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa mais. Não, ele está dizendo para a gente calcular os cálculos que nos permitem determinar quem é S quadrado. Nesse caso, S, o erro padrão, é igual a 0,33. Isso representa 11% da média das médias das notas. Tá? E o erro padrão de beta chapéu seria esse aqui. Quando a gente tem essa informação do erro, né, de beta chapéu, é importante para quando a gente vai montar o intervalo de confiança ou para a gente calcular quem é a estatística do teste e, por consequência, achar se a gente consegue rejeitar ou não a hipótese nula, tá? Então, ele diz aqui, do mesmo modo, a equação 3.16 pode ser usada para calcular o erro padrão de alfa, que no caso seria o da gente beta 1, né? Esse aqui eu vou colocar como sendo o erro padrão, usando a notação que normalmente a gente usa, tá? De beta 2. Aqui seria de beta 1 chapéu, como sendo 0,3688. Ao supor erros com distribuição normal, determinamos que beta chapéu tem distribuição normal com média 0,12 e desvio padrão de 0,026 e que esse aqui, beta chapéu, seria o beta 2 chapéu. E aqui que o beta 1 chapéu tem distribuição normal com média tal e desvio padrão tal. Quando a gente vai calcular os intervalos de confiança, observem que o formato aqui desse livro muda um pouquinho a notação, tá? Mas é semelhante ao que a gente já apresentou pelo Gujarati, tá? O intervalo de confiança seria beta chapéu, mais ou menos, um valor crítico, que a gente consulta na tabela, vezes o erro padrão. Então, aqui seria beta chapéu, beta 2 chapéu, mais ou menos, esse T crítico, ou T alfa, né? Vezes o erro padrão de beta 2 chapéu. Exatamente a mesma forma de calcular, tá? Ele diz o seguinte: é possível determinar intervalo de confiança para qualquer nível de significância, desde que escolhido corretamente o valor crítico da distribuição T. Intervalo de confiança para os parâmetros desconhecidos nos fornece uma afirmação estatística sobre as faixas de valores, com probabilidade de conter o verdadeiro parâmetro. Então, a equação 3.22 nos diz que o intervalo de TC, desvios padrões, de um ou outro lado do parâmetro inclinação estimado, tem uma probabilidade de 95% de conter o verdadeiro parâmetro. Então, a gente consegue montar uma faixa de valores em que, considerando o nível de significância ou a confiança naquele intervalo, a probabilidade é de 95% de você conter o verdadeiro parâmetro, tá?
aqui. Voltando para o exemplo das médias, ele pede o seguinte, para testar o parâmetro de inclinação estimado, que é o beta 2, tá? Esse parâmetro de inclinação seria o beta 2. Estimado, no exemplo das médias, podemos usar os cálculos feitos no inicial do exemplo 3.1. Começamos por selecionar o nível de significância de 5%, ou seja, o alfa vai ser 0,05. Em seguida, buscamos o valor crítico da distribuição T, que ele está sugerindo a tabela que tem no livro dele, tá? A gente pode usar qualquer tabela que seja, qualquer tabela T, né, em final do livro. Na aula, a gente mostrou agora há pouco, né, uma tabelinha T, onde a gente consegue consultar essa informação, associada a uma probabilidade de 0,05 e 6 graus de liberdade, tá? Então, vamos ver, vamos conferir só rapidamente. Aqui ele está dizendo que vai ser 2,447. Então, vamos ver aqui quem seria na distribuição T. Na outra planilha. Então, não vou achar essa tabela. Sim, aqui. Pronto. Com 6 graus de liberdade. 6 graus de liberdade, uma probabilidade de 0,05, tá? Seis graus de liberdade. Aqui. Vou fazer o cruzamento dessa informação que está nessa linha. E a probabilidade aqui de 0,05, eu vou encontrar, de fato, uma estatística de 2,447, tá? Então, a estatística vai ser essa aqui. Então, aqui, de fato, esse valor crítico é 2,447. Então, o intervalo de confiança que a gente vai ter vai ser o valor da estimativa, que é 0,12, aqui que seria beta 2, tá? Mais ou menos esse T crítico vezes o erro padrão de beta 2. Então, seria 0,12 mais ou menos 2,447 vezes o erro padrão, que é 0,026, que a gente acabou de achar, tá? Então, daria 0,12 mais ou menos 0,6, ou seja, beta vai estar nessa faixa, tá? Alguns autores põem aqui sinal de só o menor igual, outros colocam um menor igual aqui, põe igual também, tá? Esse autor aqui está colocando somente essa faixa. Tá? Então, esse seria o intervalo de confiança, né? Um intervalo de confiança a 95%. Para esse mesmo problema aqui, eu poderia observar um teste de hipótese, tá? Para fazer o teste de hipótese, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que especificar quem é minha hipótese nula, quem é minha hipótese alternativa. Então, aqui ele está concluindo, né, que verificamos que 0 está fora do intervalo de confiança de 95%, permitindo a rejeição ao nível de 5% da hipótese nula. Então, quem seria minha hipótese alternativa aqui? Minha hipótese nula e a hipótese alternativa seria um beta 2 igual a 0 e um beta 2 diferente de 0. Então, o que a gente faria para rejeitar H0 seria testar essa estatística com um valor tabelado. Tá? Então, o valor tabelado, que a gente consultaria naquela tabela lá, que a gente abriu agora há pouco, tá? Foi 2,447. Eu vou comparar T
um T crítico. Se T for maior que T crítico, eu rejeito H0. Então, minha estatística que eu encontrei é 4,6. E quem é a estatística crítica, né? Que é um valor crítico lá na tabela? É 2,447, tá? Vê que aqui ele já arredondou no meio do texto, dizendo que é 2,45. Na verdade, aqui seria 2,447, tá? Que é o valor que a gente pegou igualzinho na tabela. Ele está arredondando para aqui 2,445, fica meio doido aqui, né? No texto, mas seria comparar com 2,447, tá? De forma equivalente, podemos observar que o valor calculado, que foi esse aqui, 4,6, é maior do que o valor crítico de 2,447 e rejeitar mais uma vez a hipótese nula, tá? Então, na regressão linear simples, a gente tem a possibilidade de montar intervalo de confiança para um dos coeficientes, né? E fez um teste de hipótese, né? E conseguiu, né, verificar, né, a rejeição da hipótese nula, tá? Nesse problema seguinte, estão vendo, num probleminha mais simples de regressão linear, eu consigo fazer tanto a parte de intervalo de confiança quanto a parte de teste de hipótese, tá? Dos coeficientes. Nesse problema 2, ele faz o seguinte: suponha que desejamos construir um modelo de duas variáveis para explicar os gastos de consumo agregado, medido em bilhões, ajustado sazonalmente, e como variável explanatória usamos a renda disponível das pessoas Y, medida em bilhões. Quando calculamos a regressão C em relação a Y dos dados trimestrais, obtemos o seguinte resultado. Então, aqui seria equivalente, né, a meu Y, e aqui seria a minha variável X, se a gente for pensar na forma tradicional, tá? Só que ele está dizendo que a minha variável dependente aí é o consumo, né? E ele está chamando de C, e ele está chamando a renda de Y, que seria equivalente à minha variável independente, tá? Então, aqui seria o equivalente a meu beta 1, chapéu, e aqui seria equivalente ao meu beta 2, chapéu, tá? Para o modelo de regressão que a gente tem aqui. 1 mais beta 2, x, ok? Essas informações que aparecem aqui abaixo dos betas são os erros padrões respectivos. Então, o erro padrão de beta 1 chapéu é 4,45 e o erro padrão de beta 2 é 0,018, ok? E aí ele vai seguindo aqui. Ah, acabou. Eu acabei colocando ele separado aqui no outro problema. Aqui melhor. Que é o mesmo problema, o mesmo enunciado. Quando calculamos a regressão, a gente está aqui nessa regressão. Vou trazer para cá o... Eu acabei separando os problemas aqui nos slides. Seria beta 1 chapéu, mais beta 2 chapéu, um Y, certo? E aqui são os erros padrões. Erro padrão de beta 1 chapéu. E aqui é o erro padrão de beta 2 chapéu. Primeira coisa que a gente tem que observar o tamanho mais ou menos dessa amostra, tá? Observe o seguinte, ele tem informações trimestrais, né? Ele fala usando dados trimestrais, ou seja, a cada ano eu tenho 3 informações, e o período vai de 1959 até 1995, então tem vários anos aí. E para cada ano desse que a gente ainda tem 3 observações. Então, o meu N, o tamanho da minha amostra aí é um tamanho bem grande, tá? Então, a gente como se estivesse lá numa informação de tabela lá no finalzinho, onde a gente tem um número de graus de liberdade bem grande também, já que a gente tem uma amostra grande, tá? Então, eu até calculei aqui quantos semestres, quantos trimestres teriam, mais ou menos. São aproximadamente 45. Deixa eu fazer as contas de novo aqui, porque acho que eu não tenho errado.
1994 menos 1959. Então, seriam 35 anos, mais ou menos, de 1959 até 1994, 35 anos, vezes 3, dá 105, mais 2 semestres no ano de 1995. Então, seria um tamanho de amostra de mais ou menos 107, tá? Então, de fato, a gente está lá no finalzinho da tabela, tá? Da distribuição T. E aí ele pede o seguinte, neste caso, o intercepto, né, de menos 2,57 tem nível de significância de 5%, a estatística T é menos 6,18, tá? Porque aí, para cada um desses betas, eu posso calcular quem seria a estatística correspondente. Quando a gente calcula a estatística correspondente, a gente pega o valor, né, do intercepto e divide pelo erro padrão, né, considerando que se a gente vai pensar numa hipótese nula, que os parâmetros beta 1 e beta 2, eles vão ser iguais a zero, na hipótese nula. Então, eu faria o valor da estatística menos zero dividido pelo erro padrão, tá? Então, a gente vai gerar essa estatística T de menos 6,18 e a estatística referente a informação, que seria esse daqui, ela seria 0,93 dividido pelo 0,018, que dá um número bem alto, 517, tá? Então, vejam que essa estatística é uma estatística muito alta. Se a gente for comparar com os valores que estão lá na tabela, esse valor sempre vai ser um valor muito superior. Então, a gente sempre vai conseguir rejeitar a hipótese nula, que esse coeficiente aqui não vai ser igual a zero, tá? A gente consegue rejeitar a hipótese nula. Podemos claramente rejeitar a hipótese nula de uma inclinação zero em favor da hipótese alternativa, que a inclinação é diferente de zero. Ou seja, meu teste de hipótese seria esse aqui. H0, o beta 2 é igual a zero, e a hipótese alternativa, beta 2 é diferente de zero. Então, para o beta 2, o que eu vou fazer? Para o beta 2, o valor da estatística, né? Quando eu considero essas hipóteses aqui, eu estou olhando o beta 2 em comparação com esse beta 2 asterístico, tá? Então, eu faria o valor que eu calculei, que é 0,93, menos o zero, que é esse valor aqui, dividido pelo erro padrão, que é 0,0018. Aí, esse T aqui está dando 517. Esse valor, eu precisaria comparar com o T crítico, lá da minha tabela, com N-2 graus de liberdade, tá? Onde esse N aí, pelas minhas contas, deu 107, então seria com 105 graus de liberdade. Se a gente abrir aqui a tabela, considerando esse mesmo nível de significância, né? E aí, se eu estou pensando um número de graus de liberdade de 107, vê que a gente nem tem essa informação na tabela, mas a gente tem aqui um valor grande de 120, né? E aqui o anterior seria 60. Então, o meu 107 graus de liberdade, 105, né, graus de liberdade, ele estaria aqui próximo desse valor, né? Estaria entre esse e esse. Então, está mais perto desses valores aqui, tá? Então, a minha estatística tabelada, o valor crítico, seria aqui algo perto de 1,98 e 2, tá? Então, estaria entre esses dois valores. Então, eu estaria comparando uma estatística de 517 com valores que estão nessa faixa aqui, entre 2 e 1,98. Então, a gente consegue rejeitar fortemente, né? A diferença é muito, muito grande, tá? Então, a hipótese nula, né? Então, aqui é algo... Vou colocar aqui aproximadamente perto de 2 ou 1,98. Então, a gente consegue rejeitar. Mesmo que a gente colocasse um nível de significância mais rigoroso, então, por exemplo, 0,01, a gente ainda conseguiria rejeitar, tá? Porque esse aqui a gente está considerando a 5%, né? 0,05. Então, se for mais rigoroso, né?
ou para 0,01. Então, aqui o valor fica nessa faixa. Estaria aqui nessa faixa. Mesmo assim, a estatística ainda é maior. Se eu for mais rigoroso ainda, mesmo assim, ó, o valor da estatística ainda é bem pequeno, tá? Então, de fato, eu consigo fazer a rejeição da hipótese nula. Então, aqui, podemos claramente rejeitar a hipótese nula com inclinação zero em favor da hipótese alternativa de que a inclinação é diferente de zero. A rejeição da hipótese nula nos permite aceitar, ao menos provisoriamente, o modelo de regressão de duas variáveis, porque o modelo está considerando que é um beta 1 mais um beta 2 x. Né? Então, se isso aqui não é zero, de fato, a relação vai ser uma relação linear, tá? Então, ele faz outras considerações, tá? Mas aí o problema pararia por aqui. Pronto, aqui eles são outras considerações que ele acaba fazendo. Para esse problema aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Pronto. Deixa eu só encaminhar esse problema seguinte e a gente encerra, tá? E aí a parte de regressão múltipla. Aliás, se vocês quiserem, a gente ainda avança um pouquinho mais, senão a gente para por aqui e aí eu gravo o vídeo com o restante dos exercícios, né, da parte de regressão múltipla, tá? Nesse exercício 3.3, ele dá uma observada em algumas informações com relação a ajuste do modelo, tá? Ele olha para o R quadrado, ele olha para a estatística de teste, F, né? Considerando agora a regressão usando o teste F, ao invés de usar o teste T. Nesse problema 3.3, ele faz o seguinte: foi feito um estudo de relação entre vendas de automóveis no varejo, a variável dependente, e o nível agregado de salários na economia, a variável explanatória. Esse aqui seria a variável dependente é a minha variável y, né? E a variável explanatória seria a minha variável x, tá? É de se esperar que salários mais elevados levem um aumento na renda dos automóveis. O que segue é um resumo da regressão de vendas no varejo em relação a salários, com o uso de uma série temporal de dados trimestrais, a equação a ser estimada é essa daqui. Então, seria equivalente a gente olhar y igual a um beta 1 chapéu mais um beta 2 x, tá? Mais o termo de erro. Então, aqui ele vai, onde S são as vendas trimestrais, em bilhões de dólares, e W o total de salários. E assim ele vai definir. O modelo de regressão é esse aqui, tá? Esse chapéu igual a 9,48, que seria o beta 1, mais o beta 2, x, né? Y chapéu seria esse aqui. Observem que aqui ele dá o valor do R quadrado e o valor de uma estatística F de 1.376. A constante positiva, que representa o termo do intercepto, esse aqui, 9,48, implica que, hipoteticamente, se não houvesse salários em um dado mês, ainda assim as pessoas comprariam automóveis, tá? Já que isso aqui é a compra e o W representa salário, né? O coeficiente da variável salários, esse aqui, pode ser interpretado com o significado de que um aumento de 1 bilhão, lembrar, a unidade do problema está em bilhão, tá? Nos levará a um aumento de 30,8 milhões nas vendas de automóveis. O modelo poderia ser usado para prever o nível futuro das vendas de automóveis dependendo de salários futuros. O coeficiente de inclinação normalmente é interpretado responsável por medir que ele vai fazer uma interpretação econômica, tá? Da taxa de variação de derivado. Vamos pular aqui para a parte que importa a gente. Aqui. Neste exemplo, preferimos escrever a estatística T e não os erros padrão estimados entre parênteses. Então, essas informações aqui, ó, seria o valor das estatísticas T, tá? Lembra que no exemplo anterior, ele deu quem era o erro padrão. Tá?
E aí, com a informação do erro padrão e o valor dos betas, eu consegui achar a estatística. Nesse caso aqui, ele já forneceu quem é a estatística, tá? Neste exemplo, preferimos escrever a estatística T e não os erros padrões estimados entre parênteses. Com a estatística T, podemos rejeitar a hipótese nula de que o intercepto e a inclinação, tomados individualmente, são zero, ao nível de significância tanto de 1% como de 5%. Por quê? Se a gente considerar um alfa de 0,05, eu vou olhar lá na minha tabela quais seriam os valores, né, da estatística. Se eu considerar um alfa de 0,01, qual é o valor da estatística? E aí, esse valor da estatística, eu vou comparar com essas estatísticas calculadas aqui, tá? 6,96 e 37,1. Observem como é que funciona a minha tabela, tá? Os valores dela. Vejam que o maior valor possível que eu tenho na tabela T é esse daqui de baixo, né? Esse daqui, ó. Ixi, não vou conseguir manter, não. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu só mudar a cor, para chamar mais atenção. Marcar aqui de azul. O maior valor possível seria esse daqui. 3,09. Estou encontrando estatísticas acima de 6. A menor estatística que a gente tinha ali era de 6. Então, com certeza, o valor da minha estatística calculada vai ser maior do que o valor que eu vou buscar na minha tabela, tá? Então, eu vou conseguir rejeitar testes envolvendo tanto beta 1 quanto beta 2. Então, a gente rejeita a hipótese nula. Podemos rejeitar a hipótese nula de que o intercepto e a inclinação tomada individualmente. Então, eu monto uma hipótese nula para beta 2. E a outra para outro conjunto de hipóteses, né, envolvendo agora beta 1. Então, eu consigo rejeitar essa, porque a estatística aqui é 37,1, então é muito grande, né? Muito maior que qualquer valor da tabela. Então, rejeito H0, quando eu estou olhando o teste de hipótese com relação a beta 2. E aqui para o teste envolvendo beta 1 da mesma forma, tá? O valor que eu encontro aqui da estatística é 6,96, então é maior do que qualquer valor lá na tabela. Então, também vou rejeitar, tá? Lembrem também que aqui, ó, a gente tem mais ou menos também a dimensão do tamanho da amostra para saber o número de graus de liberdade, né? A gente tem ali de 1959 até 1995, então 1995 menos 1959. Eu tenho 36 anos, né? Vezes 3, porque cada ano tem 3 semestres. Então, a gente vai ter um número de tamanho de amostra maior do que 100, né? O número de graus de liberdade ele vai girar em torno de 98, 97 aproximadamente, tá? Então, na verdade, é um pouco maior que 100. Ali, pelas minhas contas, deu 108. Então, seriam 106 o número de graus de liberdade. Então, de fato, o valor da estatística é ali algo em torno, no máximo, de 3, né? Se a gente pegar um nível de significância muito, muito, muito rígido. Se a gente pegar em 0,05, vai estar ali em torno de 2, é o valor da estatística tabelado. Então, a gente consegue rejeitar o H0, tá? Encerrar aqui. Ele vai fazer outras considerações, tá? E, por fim, no 3.4, é bem pequenininho, ele acho. Ele volta a retomar esse exemplo aqui das médias, né? Esse aqui que a gente tinha iniciado a aula, das informações das notas.
em relação à renda dos pais, tá? E aí ele observa o seguinte, nesse problema, com base no exemplo das médias das notas, podemos calcular as seguintes estatísticas adicionais. Então, aqui está sendo informado qual é o valor do R2, o coeficiente de determinação. Nesse caso aqui, como a gente está tratando de uma regressão linear simples, a gente não, pela notação do Gujarati, não seria R2 não, tá? Seria quem? Seria R2 pequeno, tá? R2 pequeno é 0,78. Porque ele só chama, o Gujarati, ele muda a nomenclatura, né? Quando eu estou tratando de regressão linear simples, ele chama R minúsculo para o coeficiente de determinação, e quando é para regressão linear múltipla, ele usa R maiúsculo, tá? Então, aqui eu tenho um R2 de 0,78 e uma estatística F, né, para 1,6 graus de liberdade. E aqui o tamanho da minha amostra é 8, né? Então, tenho 6 graus de liberdade no denominador. Ele diz o R2 de 0,78 nos permite concluir que a variável renda familiar ajuda a explicar 78% das variáveis, da variação nas médias, tá? Então, o X, no chapéu, é 0,1, era 1,375 mais 0,12x. Então, para esse modelo, né, a gente tem que o R2 quadrado, o coeficiente de determinação, era 0,78, então, a variável x explica 78%, cerca de 78% da variação da variável y. Quando a gente está considerando essa amostra de tamanho 8. A estatística F, ela permite a gente fazer teste de hipótese também com relação ao valor do beta 2, ou seja, se existe ou não existe relação entre a variável x e a variável y, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer, a gente compara essa estatística com base nos dados com algum valor tabelado, tá? Então, para fazer isso, fazer esse teste dessa forma, usamos a tabela de distribuição F no final do livro para determinar o valor crítico associado ao nível de significância de 6% com 1 grau e 6 graus de liberdade, tá? Então, se a gente for lá na tabela F, deixa eu ver esse aqui. Essa é aqui quadrado. Essa daqui, tabela F. Na tabela F, a gente tem informação sobre o número de grau de liberdade do numerador e do denominador. Então, aqui ele está pedindo para a gente 1 grau no numerador e 6 no denominador e 5%. Um grau no numerador, 6 no denominador. Vou pegar aqui esse bloco, né? Essa coluna. E aí eu quero um alfa de 0,05, seria isso aqui. Então, o cruzamento dessas informações seria 6,99, tá? O valor crítico. Vamos ver se na tabela do PINDIC seria semelhante, né? Então, ele vai, coloca aqui, nesse caso, o valor crítico da distribuição F no nível de significância é de 5,99, exatamente o valor que a gente achou, tá? O F crítico. E aí eu vou comparar essa estatística com esse valor crítico. Como esse valor é maior que o valor crítico, a gente rejeita H0. Tá? Como F calculado é maior do que o valor crítico, rejeitamos a hipótese nula a esse nível de significância. Tá? Então, com isso, a gente fecha assim, um bloco de exercícios envolvendo a parte de regressão linear simples, tá? Para a próxima aula, eu vou... Deixa eu parar aqui.
a gente consegue, para a próxima aula, fazer... Eu parei a gravação? Não, parei. Para a próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais alguns exercícios envolvendo a regressão linear múltipla, tá? Então, esses são alguns exercícios que a gente trouxe interessantes. Vejam que a gente não necessariamente precisou montar, né, a equação de regressão e calcular quem são os parâmetros, mas a gente tem possibilidade de explorar, né, os conteúdos de regressão, observando as informações que são dadas e fazendo a parte de interpretação das informações, tá? Então, como na parte de modelagem em si dos problemas de regressão, tanto o simples quanto o de regressão múltipla, são problemas que demandam muito esforço, muito tempo para a gente fazer. Em geral, a gente vai estar fazendo nas avaliações exercícios mais da parte de interpretação, tá? Porque aí, senão, o tempo não é viável para a gente conseguir fazer a regressão. A não ser que a gente coloque uma basezinha bem pequenininha, mas aí, às vezes, a gente não consegue ter informação muito boa para a parte de interpretação. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a essa parte? Tranquilo. Pronto. Aí eu vou fazer mais alguns exercícios da parte de regressão múltipla. Aí vou colocar na plataforma para vocês, tá? E se tiverem alguma dúvida, sinalizem lá no AVA, tá? Nos fóruns. Tá ok, gente? Tá certo, professor. Tá, joia. Obrigada, gente. Vou parar aqui a gravação. E aí... a gente vai se falando lá pelo AVA e